Eu começo a minha fala nessa manhã, nesse nosso tema, tentando usar um pouco da minha experiência de 10 anos como pastor de igreja local. Porque o nosso tema aqui é compromisso, né? Compromisso e o homem e compromisso, o compromisso do homem, e o homem sem compromisso também, serve para o nosso tema, né? Tudo que estiver orbitando entre compromisso e homem hoje serve aqui, né? A questão é a gente vai conseguir ligar no final essas duas coisas, homem e compromisso. Eu pastorei 10 anos numa igreja local, primeiro com 11 pessoas numa garagem, depois num prédio, desenvolvimento de toda a plantação de igreja, com seus percalços, com seus sucessos. Então foi tempo suficiente para descobrir, como pastor, que não há nada mais complexo na vida do ministério pastoral do que lidar com homens na igreja. Do que falar de compromisso com homens. Certamente, eu não sei, eu posso estar errado porque cada igreja tem o seu contexto. Se isso daqui fosse um encontro de mulher, tinha 200. Tinha 200. Primeiro porque elas fazem de tudo para ter um tempinho para deixar o filho com a gente. Porque a gente nunca fica com o filho, essa é a grande verdade. Você tira uma semana de férias, você fica louco para ver seu patrão e voltar para o trabalho. Você não quer um mês de férias, você vende as férias, promete que vai para a Disney com dinheiro, você fala um monte de mentira para não ficar em casa. Então, mas os homens têm dificuldade de se comprometer, de estar junto, de contar a vida. Nossas conversas são mais superficiais. Nossos envolvimentos são mais cercados pelos nossos cuidados. A gente vive lá no nosso métier, né? A gente conversa com quem mais nos agrada, com nossos nichos de interesses. E é muito difícil. É muito difícil você fazer um encontro de homens no século XXI na igreja, no que se chama hoje de pós-modernidade, que nem sabe se existe mesmo esse tal de pós-modernidade. É muito difícil. Porque nós, homens, temos uma agenda que não é guiada pela coletividade, não é guiada pelas utopias. O mundo em geral já não é mais um mundo utópico. Já dizia a nossa grande filósofa contemporânea, cada um no seu quadrado. Tem muita filosofia nisso. O homem tem uma agenda individualizada. Por isso que aquele autor que escreveu aquela literatura já disse que nós somos ostras. As mulheres são pés de cabra. E elas ficam tentando nos arrebentar, porque elas querem viver no diálogo, elas querem viver na comunidade, e nós queremos viver na caixinha do nada. Conhece a caixinha do nada? Já ouviu falar disso, né? A gente consegue comer, assistir televisão sem pensar em nada. E a mulher está falando porque ela quer conversar, ela quer contar da vida, ela quer que você conte da sua, falar do trabalho. E você não quer falar. Porque no mundo que nós vivemos hoje, a nossa agenda masculina, ela é uma agenda guiada pelos interesses da individualidade. Sem utopias, sem compromisso. Nós nos comprometemos com a disciplina dos filhos, nós nos comprometemos com a economia da casa. Nós somos quase que um macho alfa, ou caçador, sabe, do mundo antigo. A gente vai, caça, traz o bicho na unha, põe na mesa, e a mulher cozinha e a gente sai para caçar outro. Claro que tudo isso de um jeito bem rebocado, né? Bem, né? De terno e gravata, com palavras bem sofisticadas, mas fazemos assim. Porque nós não somos ligados em utopias. Nós somos ligados numa agenda de individualidades. Por isso, como diz a Márcia Tiburi, o homem é um ser muito ligado ao logro. A cultura do descompromisso. Na cultura do descompromisso, as promessas não cumpridas são coisas muito presentes. E mais, a Márcia Tiburi diz que o logro é isso, que é as promessas, não só as promessas não cumpridas, mas são as feitas sem a menor intenção de serem cumpridas. Isso está na religiosidade, isso está no mundo do trabalho. É você lá fora, no saguão, o irmão falando assim para você: passa lá em casa sábado, fazer um churrasco. Vou. Que hora? 8 horas estou lá. Aí vem o outro: cara, vamos caminhar no lago ali em Bragança? Vamos e não vamos? Claro que vamos. Que hora? 8 horas, estou lá. É que ele não vai em lugar nenhum dos dois ele vai. Mas o logro é a promessa que traz a você uma boa imagem. Você está logrando com o outro. Essa é a cultura do descompromisso. Você sabe que você é assim.
Agora, se uma mulher fala que não vai, que vai fazer um negócio, ela faz. Pelo menos a minha faz. E aí, ela marcou às 6 horas, e você jurou uma semana antes que 6 horas você estava em casa para ficar com as crianças para ela ir. Só que é 5 para 6, você não saiu do trabalho ainda. E aí ela te liga, tá chegando? Não, eu estou aqui na minha sala. Como? A gente tinha um compromisso, 6 horas, eu tenho que ir lá na igreja, no encontro das mulheres. Mas amor, isso não é importante, o meu trabalho é importante. Como não? Nós combinamos há uma semana atrás. Você disse que podia, você colocou na agenda, escreveu no iPhone, no iPad, rabiscou em tudo que é lugar, você tem um monte de agenda. Que não serve para nada. Gasta 3 mil para comprar um iPhone, não serve para nada, mas a gente tem. Porque ele está preocupado com o indivíduo, com as necessidades, com os anseios. Porque nós somos seres guiados por uma agenda do individualismo, dos interesses muito pessoais. E Paulo vai falar, quando fala dos frutos do Espírito em Gálatas 5, que isso é uma grande guerra. Porque ele diz, aqueles que vivem pelo Espírito, andam pelo Espírito, não satisfazem os desejos da carne. Porque quem deseja o Espírito não deseja as coisas da carne. Quem deseja as coisas da carne não deseja as coisas do Espírito. E Paulo diz que isso é uma guerra. Eu estava lendo esse texto ontem à noite com a Ana Luísa, com a minha filha. No meio de muito choro, eu e ela. Isso me remeteu agora ao texto. Ajudando ela a entender por que ela estava chorando e dizendo que não conseguia obedecer. Porque entre ela e ela mesma, entre ela e o seu alter ego, existe uma guerra homérica. A guerra do espírito com a carne. A luta do eu com a santidade. E nós vivemos essa luta constante. Só que eu só acho mesmo, que a igreja, ela tem algumas culpas nisso daí. A igreja tem algumas culpas nisso. Porque quando nós, e não estou dizendo essa igreja, a minha igreja, só a minha, nós, quando percebemos, e deixa eu corrigir, isso não é a igreja, a instituição que a igreja, como um mal necessário, acaba tendo que realizar. No mundo social, no contrato social, e enfim, todas essas coisas. Os direitos recíprocos. Quando a igreja percebe que ela precisa da atenção do seu homem, que ela precisa da atenção daqueles que na Bíblia, igrejas históricas, acreditam que devem ser os líderes do povo. Então nós atacamos o que para eles ou para nós é o mais visceral, a nossa agenda. E tentamos trocar a atenção do mundo masculino entre uma agenda individual, uma agenda que não prevê o coletivo, uma agenda que não prevê o interesse do outro, uma agenda que só prevê o seu interesse, por uma agenda institucional eclesiástica. E aí eu vou dizer para vocês, se esse for o problema, eu não preciso falar desse assunto com vocês hoje, porque olha quanta gente aqui na agenda da igreja. Estamos resolvidos. Quero crer que todos vocês, e mais um montão dos que hoje, por alguma razão de agenda não puderam estar aqui, e que se isso não é errado, estarão amanhã no culto. Na EBD, se aqui tem EBD, na EBD. Então, se a questão é agenda, não há por que se falar de agenda num ambiente onde tantas pessoas estão praticando a agenda. Estão abandonando os interesses individuais, estão parando de lograr e estão abraçando interesses coletivos, de uma agenda coletiva, como essa dessa manhã. É que parece que o problema não está na agenda. Não está na minha agenda individual, não está na agenda institucional da igreja. Porque, na verdade, o compromisso não é uma questão de agenda, o compromisso é uma questão de coração. É uma questão de coração.
Todos os nossos interesses de agendas individuais são frutos de um coração, como diz Jeremias, enganoso. No mundo contemporâneo, homens com a maior facilidade, e não por conta de uma agenda, porque a agenda é o sangramento de um coração enganoso, trocam, por exemplo, me ocorre um exemplo, os conceitos de preço e valor. Todos nós fazemos isso. No mundo institucionalizado da religião, no mundo institucionalizado do trabalho, nós começamos a dar ao que tem valor preço e ao que tem preço, me entende? Valor, você quer um exemplo que me ocorre? Alguém diz assim, olha, eu não vou ter mais filhos porque eu não posso pagar o ângulo, o tempo integral bilíngue para o meu filho estudar. Eu não vou ter mais um filho porque eu não posso pagar o convênio da Golden Cross. Tem Golden Cross ainda? É que alguém paga o meu convênio, eu não sei. Não tem, morreu o Golden Cross, né? Sei lá, da Sul-América. Eu não vou mais ter filho por... Não. Lá na igreja a gente tinha uma política salarial, porque é difícil ter filho no mundo. E a gente fala assim, mais um filho, que era eu, pastor de família e pastor de jovem. Mais um filho, um salário mínimo a mais, o administrador falou. Colocamos. 2 filhos, um salário mínimo a mais. 3 filhos, um salário mínimo. No quarto eu falei, aí você fala para ele procurar emprego, que é uma igreja, não é creche. Né? Não dá para ficar fazendo toda hora. Mas no mundo da contemporaneidade, nós tiramos o que tem valor e colocamos preço. Tiramos o que tem preço e colocamos valor. Por exemplo, ter filhos não é uma questão monetária, mas é uma questão de valor. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que planejar, você não tem que saber até onde você suporta, mas não é definido pelo seu orçamento. Porque esse é um valor muito além, muito superior dos seus ápices e déficits. Está comigo? Nós trocamos na agenda do indivíduo serviço por status. Em todos os ambientes institucionais. Já não importa mais o que o meu exercício, como diz o John Stott, né, trabalho é todo o esforço físico que você faz, que traz prazer para o indivíduo, benefício para a comunidade e glória para Deus. Nosso trabalho é todo o esforço físico que se faz para que a gente seja valorizado, para que a gente seja reconhecido, para que o nosso status quo aumente diante da sociedade. A gente troca oportunidade por ética. Sim, há uma ética. Mesmo aquela que você não conhece dentro de um contrato ético, mas há uma ética tácita, que você a conhece, perambula por ela. Porém, há na sociedade do logro, do descompromisso, da agenda individual, oportunidades. E oportunidades não passam por nós 2 vezes. É bom que se agarre. É bom que se agarre. Muito bem. Então, se o problema do compromisso na geração do descompromisso não é uma questão de agenda, não é apenas trocar a agenda do ser individualista, que trocou o preço por valor, ética por oportunidade, serviço por status, e colocá-lo dentro de uma agenda institucional eclesiástica, se isso não basta, se o problema não é a agenda, mas o coração que reflete a agenda que pratica, como vamos tratar as questões do coração? E é isso que eu trago a vocês nesta manhã. Se isso fosse um trabalho acadêmico, essa seria a minha questão problema. Que agenda não compromisso não é uma questão de agenda, é uma questão de coração. Então, como nós vamos responder a essa questão? Como nós vamos tratar este coração que reflete a prática de uma agenda individualizada, nunca coletiva, nunca interessada? E eu trago para vocês um esquema que eu acho que eu já expliquei ele em João 15:5, que é um esquema ordenado
e sequencial de 3 palavrinhas que eu acho que nós podemos resumir o texto de João 15:5, que é o esforço de permanecer. Nós definimos o nosso coração e produzimos uma agenda quando nós entendemos este sistema ordenado e sequencial entre essência, esforço e efeito. Estão comigo? Nós conseguimos entender melhor o coração quando nós entendemos lá em João versículo 5, capítulo 15, esse sistema ordenado e sequencial que habita entre essência, esforço e efeito. Eu vou explicar, porque assim ninguém está entendendo nada. Você já viu que é muito comum na nossa sociedade, muito banhada pela psicologia, pelos problemas comportamentais sendo guiados pelas ciências humanistas, se falar de famílias ou pessoas ou casamentos ou filhos disfuncionais? Isso é muito comum, isso é uma expressão muito usada hoje em dia. O seu casamento é disfuncional. Eu estive numa igreja pregando esses dias que eles tinham uma série que era assim: famílias que funcionam. Isso é um termo muito contemporâneo, do mundo das ciências. E aí eu penso, eu não funciono, na verdade. Porque o que funciona, gente, o que funciona é máquina de lavar, DVD, televisão, micro-ondas. Eu ia até falar videocassete, quase me escapou um videocassete aqui. Mas o que funciona é essas coisas que você liga na tomada, ou nem liga na tomada hoje, que é no Wi-Fi. Isso funciona. Eu não funciono. Eu não tenho botão de liga e desliga, on e off. Eu não tenho. Queria que os meus filhos tivessem. Mas a minha esposa também queria que eu tivesse, então a gente está na mesma. Eu existo. Eu existo. E nós trocamos esse perfil de agenda social por agenda eclesiástica, porque no rodo disso nós trazemos esse conceito muito humanista de funcionalidade, de coisas ordenadas que funcionam, como eu disse atrás, de um mundo muito positivista. As coisas ordenadas progridem. E aí você percebe nesse mundo de funcionalidades que muito da nossa vida cristã, e aí eu digo de novo, não da nossa, da minha vida cristã, é exercitada, é desenvolvida, é desdobrada pelo meu próprio esforço. Eu me esforço para ler a Bíblia. Eu me esforço para orar. Eu me esforço para educar meus filhos. Eu me esforço para suportar a minha esposa, que tem dia que está meio cebolenta. Eu me esforço para ajudar na igreja. É um esforço descomunal o final de semana na igreja para a gente. Eu me esforço para ser um bom patrão. Eu me esforço para ser um funcionário honesto. Eu me esforço para não superfaturar licitações. Ou aquele conceito bíblico de vigiar, né? Eu estou sempre vigiando, que é bom. Mas tudo nasce muito desta coisa de que alguém talvez me ensinou 5 passos para a felicidade espiritual, 3 regras de sucesso para a vida cristã autêntica. Então eu ordeno essas coisas e progrido no meu esforço para me comprometer com a vida cristã. Só que isso quase sempre dá errado, gente. Isso quase sempre frustra, cansa. Dá no fracasso. Porque me parece que Jesus concordaria conosco quando ele diz que sem ele, nós podemos fazer nada. Então a questão é do coração e não da agenda esforçada. Acho que Jesus também concordaria conosco quando ele disse no Sermão da Montanha que
os nossos maiores interesses, era onde estaria aprisionado o nosso coração. Que o nosso coração estaria na agenda que nos move, onde está o nosso tesouro, está o nosso. Então, grande parte da nossa tentativa do comprometimento, seja com o que for na vida cristã, parte de um esforço ordenado para tentar funcionar bem. Agora, o único esforço que eu entendo que Jesus, a Bíblia, a teologia, pelo menos como eu leio a Bíblia, graças a Deus não leio só, tenta fazer, ou tenta te ensinar, é que o único esforço necessário a ser feito é o esforço. Volta aqui. Eu desliguei. Eu adoro fazer essas coisas. Esse. Pode pôr lá onde estava. Só queria saber da Luizinha. Ah, achei a Luizinha. É o esforço de permanecer. É o esforço de ser um ramo que não abre mão da essência. Para que então gere efeitos ou frutos de um esforço que não cansa, que não esgota, que não tem possibilidades de fracassar. Porque o esforço de alguém que entendeu que o único esforço possível que me cabe para me comprometer com Cristo e com a vida que Ele propõe no reino é o esforço de permanecer nele e nunca me desgarrar da essência que é Ele. Isso que Jesus é em nós, amigos. A vida cristã, mesmo que a gente não consiga admitir, ela é essencialmente uma vida que vive na abundância da essência do Cristo. Por isso não alimentem muitas expectativas sobre mim nunca. Porque em mim não habita esforço algum que eu possa fazer que me leve a me comprometer com quaisquer que sejam as expectativas que você nutre em relação à minha pessoa e o meu próprio esforço. Aliás, Paulo já diria que nós estamos mortos em todas as transgressões. Já diria que Jesus precisou se fazer pecado para que nós fôssemos encontrados justiça de Deus. Jesus é toda a vida que em algum momento da história da nossa vida parecia nos estar faltando. E essencialmente e abundantemente não me falta mais. Jesus é a essência da minha existência. Eu não funciono. Eu existo. A pergunta é em quem existo. Paulo diria aos crentes de Gálatas que a vida cristã é ver Cristo sendo formado em você em dores de parto. Ele diria à igreja de Colossenses que o Cristo, que é a imagem do Deus invisível, tem que ser tudo em todos nós. Ele diria à igreja de Roma que nós fomos predestinados não para o esforço, mas para sermos conformes à imagem e à semelhança da videira. Ele diria à igreja de Coríntios que é possível, basta você contemplá-lo como num espelho, e de glória em glória você chega lá. Paulo diria que a dinâmica da vida cristã é chegar ao ponto de não mais viver, mas Cristo viver em você. De confundir as estações ao ponto de que você não sabe mais aonde você começa e aonde Jesus termina, aonde você termina
E Jesus começa. Esse é o esforço do cristão. Esse é um esforço valoroso. O esforço de beber da fonte da abundância. Da fonte da essência primeira e única. Isso é a videira. Jesus, Deus, não poderia nos levar de volta ao Éden. Porque o Éden era um lugar onde Deus pisava. E pecadores não podem pisar agora no palmo de terra que o Deus Santo pisa. É necessário uma regeneração, é necessário um projeto, e Deus vai trabalhar nele. Ele diz em Gênesis, na semente da mulher, ele vai rasgar a história, ele vai trabalhar numa saga de amor, ele vai sair de fora do tempo e vai entrar na cronologia dos fatos e vai consertar o mundo. Não podendo mais nos levar de volta ao Éden, ele traz o Éden de volta a nós. E sabe onde é este jardim? É em uma videira. Ela é verdadeira, ela é a essência das nossas vidas. E você, ramo ligado na essência, produz efeitos de compromisso que o mundo não entende e não pode parar. Amém? Eu não quero me esforçar. Eu estou cansado. Eu tenho 32 anos, estou cansado. Essa vida é desgastante. Olha, eu acordei 7 da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, viu? Acordei 7 da manhã. Eu combinei de pegar o Gilson 9 e peguei 9h05. Porque das 7 às 9 eu deixei minha esposa dormir um pouco mais. Porque ela trabalha muito. Troquei uma fralda, fiz 3 mamás. Assisti um pouco, eu detesto, mas eu assisti um pouco a de Super Y. Detesto desenho, isso é minha falha como pai. Assisti um pouco de Super Y. Eu li a Bíblia com eles. Eu dei uma ajeitadinha no carro que estava uma bagunça ali atrás. Eu dei uma revisada aqui nas coisas que eu havia escrito. Não que eu escreva tem grande relevância, mas eu fui lá, a única que eu tenho para revisar, eu revisei. Eu comi alguma coisa que eu fiz. Troquei de roupa. Que esforço. Por isso que eu já raspo o cabelo, é um esforço a menos. Não tem cabelo mesmo. A vida é cruel. É um esforço. É todo dia a mesma coisa. É bate o cartão. Como um poeminha que eu escrevi uma vez. É bate o cartão, põe o macacão, terno se você for acima do peão. Mas tudo é em vão. Porque todos são irmãos correndo atrás das mesmas 24 horas. Que em vão se vão. Você só não sabe se o dia acabou ou se só é hora de começar de novo. Eu disse esses dias para um amigo pastor, visitando a igreja dele, que eu acho que nós estamos por pouco para no Brasil ter dificuldade. Não Bragança é uma cidade interiorana, gostosa, dá para ver o Corinthians de vez em quando ali no Braga. Dá para fazer muita coisa, dá para caminhar no lago. Mas em cidades como São Paulo, São José dos Campos já é uma cidade assim. Que cultos de domingo à noite talvez se tornarão insustentáveis. Porque você está pregando lá da cátedra e o camarada está olhando você com um olhinho assim: pastor, não vai acabar, eu tenho que trabalhar, pastor. Pelo amor de Deus, acaba. Olha, eles liberaram as crianças lá do espaço infantil. Meu filho está vindo, eu não me responsabilizo por aquela criança, eu não controlo ele. Os caras estão cansados. Como diz o Bauman, é uma vida a crédito. Você está comprando hoje para pagar depois. A vida é assim. A gente vive comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Essa é a vida. Como já dizia o Sêneca, o tutor do Nero, lá naquele livrinho dele, A Brevidade da Vida. Você gasta uma vida ganhando dinheiro, isso falta uma vida para gastar o dinheiro que você ganhou na vida. A vida cansa, exaure. Chega de agenda. A questão não é a agenda. A questão não é o que você vai fazer amanhã na igreja. Mas a questão é se você é ramo, conectado na videira, bebendo da essência perfeita que é Jesus Cristo, sempre, o tempo todo, para gerar efeitos que não saem de você.
mas que você tem plena consciência que saem de Cristo. É como eu chegar em casa depois de um dia de trabalho e a tua esposa cansada, já no limiar entre a vida cristã e o pecado com você. Ela solta todos os cachorros que ela não podia soltar em ninguém durante o dia. Porque você falou que ia chegar às 6 e chegou às 8. Porque você prometeu que ia colocar as crianças para dormir com ela e não colocou. Porque você prometeu que ia jantar com ela e não jantou. E de repente você por um instante para e diz: ei Deus, eu estou errado. E você, com toda a sua arrogância, com todo o seu orgulho, com toda a sua agenda individualista, com toda a sua cultura descomprometida de logros, você para por um instante e diz: amor, você me perdoa? Ei, isso não é natural. Isso é antinatural. Porque o mundo não é o mundo dos fracos. O mundo é o mundo dos fortes. Fortes não pedem perdão. Homens dizem a que vieram. Homens não se rebaixam. Mas quando você faz, você é tomado de uma certeza, de uma convicção, de um sentimento que o que você fez e o que acabara de sair de você, fatalmente, não é fruto de você mesmo. É fruto de um esforço de permanecer na essência, que inevitavelmente, nesta dinâmica que habita o campo do coração, ordenado e sequencial, gera efeitos práticos, frutos. Deus está cheio de interesses pelo mundo. Deus tem muitas intenções, como disse para vocês lá em Serra Negra aquela vez, que Deus quer entregar. Mas tem muita gente se esforçando, não conectado na essência da videira. E aí, quando a videira quer entregar ao mundo, ela não encontra permanecedores que possam ser carteiros fiéis das intenções de Deus no mundo. Não compromisso. Não agenda. Essência. Aí eu chego na igreja, na minha, aquele famoso ensaio da música, né? Que a gente tem música, tem que ter, né? Não é todo mundo que tem o Bruno. Se não tem o Bruno, vai com você mesmo que está aí, vai fazer o quê, né? E aí chega lá e tem um emburrado de um lado, aí tem um emburrado do outro. Aí o pastor, que é o jardineiro desse negócio aí, que tenta, né, manter as pessoas conectadas na videira, chama ali alguém: oh, vem cá, você que dizem que é o líder do negócio, vem cá, chega aqui. Sentindo um certo clima de hostilidade entre vocês, né? Parece que alguém, sei lá, tem uma faca que vai tirar a qualquer momento do bolso. Está acontecendo alguma coisa? A resposta é óbvia, porque todo domingo acontece. Ah, pastor, não é, aqui ó, tem 8 que vai cantar hoje. Não sei para quê, 8. Tem um que vai tocar, 8 vai cantar. Porque tem gente que falando você sabe que ele não canta. Né? Ah, pastor, mas é para Jesus, então vem cantar comigo, amigão, aqui ó. Vamos para Jesus junto. É só para uma confusão. Aí, não, isso aqui tem 8. E o ensaio era 6 horas. E teve um pessoal aí que está recorrentemente chegando às 6h30. E o povo está nervoso. Os justos que chegam às 6 horas estão nervosos. Os cantam melhor. Ei, esforço. Ah, então você se esforçou para chegar às 6 horas? Então você merece os méritos do seu grande esforço. Você trouxe efeitos para essa igreja porque você chegou às 6 horas. Você entregou as suas intenções por nós porque a tua agenda é regulada e compromissada. Ah, eu achei que você era ramo. Eu achei que você bebia da videira. Eu achei que você era carteiro de Deus no mundo, com frutos. Ah, mas agora eu entendi. Você bebe da sua própria agenda. Então a sua
pontualidade com o ensaio não foi para a glória de Deus. Foi para disputar com aquele irmãozinho que não chega na hora, nem no trabalho. Que precisa crescer ainda. Precisa encontrar a satisfação na videira. Precisa entender como ramos são felizes quando conectados estão. Que tal? E se ajudarmos ele? Aí vem uma menina para mim e fala assim: Joel, ainda jovem já, que eu ia casar, que eu casei fazia 2, 3 meses que casei eles. Fala assim: ó, fulano ali, ó, ele está namorando a menina do mundo. Né? Eu dou um negócio do jugo desigual. Né? A igreja tem seus moralismos. Tá? E está lá, é um negócio bíblico. Tá? Não só para namoro. Namoro é uma das categorias relacionais que nem na Bíblia está, é cultural. Mas tem outras categorias relacionais que o jugo desigual também preveria. Mas, aí fala assim: ó, Joel, a gente tem que dar um jeito ali, ó, o fulano está namorando. Eu falei: é mesmo, né? Nem eu notei, a menina está vindo todo domingo aí, né? Que coisa, a gente, vamos orar, vamos conversar com... Não, porque eu me esforcei para namorar direito. Ah, entendi. Então você namorou direitinho? Não foi para a glória de Deus. Não foi porque você é ramo, conectada na videira, desejosa, interessada, comprometida em entregar os frutos de Deus para o mundo. É porque você queria nessa hora estar categoricamente acima dele, na coluna dos bons. Não, não é bem assim, pastor. É que, sabe, a gente aqui na igreja sempre guiou a vida assim. Né? Você percebe? Esforço. Eu bebi água, não começo a falar muito. Esforço. Mero esforço. Você está me entendendo? Nem estou dizendo que eu estou certo, só estou perguntando se você está me entendendo. A coisa é tão mais simples. Uma vez eu peguei minha filha na escola, no dia, a minha filha do meio não ia na escola, mas a minha esposa dava aula na escola, que a mais velha estudava, e daí nos dias que a minha esposa ia, ela ia junto. Aí peguei ela na escola e ela falou assim, 3 aninhos, não tinha nem 3, né? Ela falou: pai, eu combinei de passar amanhã, era uma sexta, no outro dia não tinha aula, combinei de passar amanhã o dia na casa da Saori. Ah, legal, uma criança de quase 3 anos combinando uma agenda para amanhã, é uma coisa interessante. E eu falei: filha, mas não é assim, eu não sei quem é a Saori, não sei quem é o pai dela, se ele é ateu, cristão, se ele é inteligente ou palmeirense, eu não sei. Não sei quem é o pai dela. E outra, filha, eu não sei aonde a Saori mora. São José dos Campos é grande. Ah, eu sei, pai. Agora já me interessa. A criança de 6 anos, 3 anos, sabe onde ela mora. Onde ela mora, filha? Na rua 7. Achei bonitinho, ri. Aquela menina me infernizou o final de semana inteiro para levá-la na rua 7. Ela acordou no sábado falando da rua 7. Ela dormiu no sábado falando da rua 7. Ela não queria ir na igreja domingo mesmo, porque falou da rua 7. Ninguém... Porque a vida para ela funciona de forma simples. Eu tenho uma amiga. Ai, digo mais, ela deu o cartão de advogado do pai dela, como convite para ir na casa dela. Ela sabia a rua 7. Ela ama aquela amiguinha. Ela queria passar o final de semana com a amiga. A vida para ela se resumia num campo de simplicidade. Sabe onde Jesus está? Na rua 7. Simples assim. Como diz Provérbios, é uma sabedoria a te convidar nas esquinas. É uma vida que te seduz. É um jugo que te alivia. É uma essência que descompromissadamente te entrega uma vida de pleno e total compromisso. Simples assim. A gente cria agendas, programas, 10 passos para ser um cristão autêntico, 5 cultos para libertar a vida, a campanha
Sabe onde Jesus está? Na rua 7. Ali na esquina. Entre o eu e a santidade, aonde habita um jardim. E nele foi plantada uma vide. Que quando você se conecta a ela como ramo, toda a essência mais pura e perfeita dele passa a ser fluência de você como canal de Deus no mundo. Quer compromisso maior que esse? Quando alguém te perguntar, ei, você tem uma vida de compromisso? Diga, sim, eu estou comprometido a ser permanecedor. Eu estou comprometido a permanecer. A permanecer ao ponto de que tudo que passe por mim venha do Cristo e transforme o ambiente onde eu estou. Com prazer e satisfação, sem grandes esforços. É que a vida cristã virou uma manufatura. Imagine você está na Argentina, passeio chique com a sua esposa, deixou os filhos com a sogra, aí quebra cada sogra, xinga o vô, vai o que você quiser lá, agora eu vou só com a sua mãe. Compra uma passagem, paga em 10 vezes no cartão, né? Sei lá, vai para Buenos Aires, aí chega lá, um dos dias é o passeio numa vinha. Só que deu errado lá, passeio, você ficou muito tempo lá, você viajou, foi para uma estação de esqui, ficou muito tempo, voltou. Aí ficou para o último dia, no dia de ir para o aeroporto. E o voo é 4 da tarde, você tem que chegar no aeroporto às 2, tem pouco tempo. Todo mundo acorda à tarde, toma café, sai de ônibus 11 horas, o cara fala, ó, a gente vai conhecer a vinha, porque tá no roteiro, mas vocês vão ter que conhecer rapidão, voltar pra gente pegar as malas e ir para o aeroporto, tá bom? Joia, vamos lá. Aí chega lá, sobe a vinha com a van, vai passando pelo meio, as videiras. Aí quando você chega lá em cima, como todo bom passeio turístico, você tem a loja da vinha. Aí você tem o estacionamento. Aí você tem o estacionamento para parar. Aí tem um pessoal de coletinho, seja bem-vindo. Qualquer semelhança que você for identificando é mera coincidência. Tem um coletinho, aí tem um povo com uns panfletinhos para você. Aí lá dentro da loja, tem tudo que tem na vinha, só que manufaturado. Você tem geleia de uva, você tem suco de uva, você tem o vinho, você tem um pãozinho com uva. Aí, a pergunta que não quer calar, que a guia falando um portunhol te faz. Olha, vocês têm 2 opções, conhecer a vinha ou a loja da vinha. E só dá para conhecer uma, então escolha. Vocês querem tocar na videira? Ou vocês apenas querem degustar o que a videira entrega? Essa é a decisão da vida cristã. É nessa tensão que João está falando em João 15. Quem é você? Frequentadores da vinha? Da essência? Ou satisfeitos na loja da vinha? Na mensagem do Joel? Na leitura do texto que alguém faz? Eu dizia na minha igreja, se a gente andasse na vinha, o telefone da igreja ia tocar menos. A gente ia precisar menos de departamento infantil. A gente ia precisar menos, desculpa, até de celebrar homens. Ia ser só uma comunhão, porque está todo mundo andando na vinha. Que as manufaturas sejam apenas produtos bem intencionados de homens comprometidos que andam tocando na vinha. Sabe qual é
na minha vivência cristã, porque eu só estou reproduzindo o que eu tenho incomodado o meu coração para viver. E com muita dificuldade vivo. E vezes não vivo porque eu erro, eu peco. Eu estava na Dom Pedro, vindo de Campinas a semana passada, e quando eu já estava entrando lá daqueles caminhões enormes para começar a ultrapassar ele, o cara, sem mais nem menos, deu seta e entrou. Quase me jogou no canteiro, aí ele voltou, viu rápido, voltou, e eu fui com tudo. Aí eu peguei na hora, eu podia dar uma buzinada só para avisar ele, mas não, eu meti a mão na buzina e fui, acho que até Atibaia buzinando. Foi uma transfusão de ira. Eu derramei toda a minha ira na buzina. A hora que eu comecei a buzinar, não parava, o cara já estava lá atrás, sumindo outro. A hora que eu soltei a buzina, a Ana Luísa falou: seu amigo, papai? Eu disse: não, na verdade é meu inimigo, mas eu preciso amar ele. A questão é que quando você erra, peca, porque ramos pecam. Até o dia da glória, ramos pecarão. Até um dia que novas se fizerem todas as coisas, ramos pecarão. Até o dia que o Senhor restaurar tudo, ramos pecarão. Por vezes serão podados para dar mais frutos. Viverão na estação, nas 4 estações da vida que trazem interferência ao solo, ao ramo, menos à videira e ao fruto. Ao fruto dele. Mas quando você estiver aí, nesse lugar, pecando, externalizando a essência pecaminosa que há em você, como diz Agostinho, naquela teodiceia entre o bem e o mal, você saberá aonde voltar. Você conhecerá o lugar aonde descansar. Aonde derramar todas as suas crises. E levar para si toda a energia da qual você necessita, toda a essência da qual você necessita. Para de novo ser eficaz no reino de Deus, com efeitos que são frutos da entrega dele no mundo. E aí, eu tinha um controle. Qual que é o do meio? Vamos lá. É aqui. E aí, compromisso será um efeito do esforço que emana da essência. Essa é a nossa hipótese do trabalho acadêmico aqui, tá? Nossa questão, o problema era que compromisso não é uma questão de, mas é uma questão de. Se a batalha é travada no coração, tem que ser travada dentro de um sistema equilibrado, ordenado e sequencial entre esforço, essência, esforço e efeito. E por fim, quem sabe, João 15,5, na videira, que sem ela nada podemos fazer, nós chegamos à conclusão que todo compromisso é efeito do esforço que emana da essência. Conta-se a história de uma parábola, não inspirada, apócrifa. Pelo menos tem Jesus no meio. Um conto. Que um dia Jesus estava andando, num desses dias de caminhada do ministério dele, com os discípulos. Aí lá pela manhã, quando eles saíram, Jesus falou: a caminhada vai ser longa, vai ser pesada, como sempre, chão de terra. Então faz o seguinte, cada um pega uma pedra e carrega para mim. Aí foi, todo mundo pegou uma pedra, colocou no ombro, outro colocou embaixo do braço, uma pedra razoável. Pedro, é um cara safo, né? Pedro foi lá, procurou, achou uma pedrinha bem pequena, colocou no bolso e foi. Estão lá, os caras carregando, né? Tiago com esforço, João carregando e animando. Vamos lá, queridos, vai dar certo. Judas já tinha contratado um carreto para levar para ele a pedra. E Pedro está lá com a pedrinha no bolso. Chegou na hora do almoço, Jesus sentou todo mundo em círculo, mandou colocar a pedra na frente. Pedro tirou a pedrinha do bolso, colocou na frente dele. Jesus, como é de comum a ele, num passe de mágica, fez aquelas pedras se transformarem em pães.
para o almoço. Todo mundo comeu, Jesus, ninguém divide com Pedro. Depois de 15 segundos de almoço, Pedro ficou olhando, esperando, se deliciando, salivando. Aí depois eles fizeram digestão, descansaram um pouco. Jesus se levantou e falou: vamos continuar a caminhada. Cada um, pegue uma pedra para mim. Errar 2 vezes já é burrice, né? Pedro voltou a procurar fazer, né? E olhou lá uma pedra que estava tão grande, até cravada na terra. Pegou um instrumento, cavou, tirou, colocou e foi caminhando. O homem já estava em carne viva, né? Chegou lá por volta da hora de jantar. Jesus parou na beira de um lago e disse aos discípulos: joguem na água as pedras. E aí Pedro ficou meio desconfiado, mas é Deus, né? Ele faz tudo. De repente ele quer mudar o cardápio, vai ser peixe agora. Pedro jogou, ficou esperando na expectativa, estava dando vertigem de fome já. Aí nada acontecia, ele virou para trás e viu Jesus já indo ao longe, com os discípulos indo embora. Ele: oh, Jesus, eu preciso comer, eu estou com fome. Você caminhou nesse Oriente aí o dia inteiro, e eu estou com farelos de pão o dia inteiro. Jesus voltou com todo carinho, que é próprio da videira. E disse assim: Pedro, filho, você não entendeu? Eu falei para você carregar a pedra para mim. Eu falei para você carregar a pedra para mim. Não era para você, filho. Quando você vai entender que se comprometer comigo é ver nascer da tua vida um efeito eficaz que emana da essência em grande compromisso de um permanecedor. Você acha que a tua vida não está muito comprometida com Deus? Ele está ali na rua 7. Vai lá. Permanece nele. E aí você vai orar para se encontrar nele. Você vai ler a Bíblia para que a Bíblia te aponte ele. Você vai comungar para estar no corpo dele. Aliás, você vai viver para a glória de Deus, que quis, que aprove a ele se manifestar no mundo, na pessoa do Filho, em uma videira que convida ramos a frutificar comprometidamente as intenções dele para um mundo carente das intenções de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o teu compromisso seja efeito de um compromisso na videira, na essência que gera esforço e que traz efeito. Que o Senhor te abençoe, Dena. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Nesse instante nós iremos cantar Agradável aos Teus Olhos. E diante do Senhor, com os nossos corações, com todo o nosso ser, em sinceridade, façamos dessa canção a nossa oração. Que os nossos lábios, o meditar do nosso coração, a nossa essência, possa ter esse desejo ardente de agradar ao Senhor, unicamente só ao Senhor. Cantemos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar.
cantar. Agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar. Agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Eu orar por vocês e que bom que vocês estão todos aqui. Coisa linda isso, viu? Isso é inspirador ver tantos homens no sábado de manhã reunidos. Eu só quero contar um exemplo que eu vivi na Índia antes de orar por vocês, para vocês verem como Jesus precisa nos incomodar a entregar os frutos dele. Teve um dia que eu estava numa vila, uma das vilas que nós entramos, e nós temos que dar um cheirinho para as pessoas colocarem no nariz, porque senão elas não suportam o cheiro da vila. Na verdade, ir a Hyderabad já é um grande choque, porque quando o avião começa a descer no aeroporto, você já sente o cheiro da pobreza, da sujeira. Nessa vila você passa, as pessoas passam do seu lado, fazem suas necessidades. O indiano usa a mão para tudo, né? Para comer, para tudo. E nós fomos numa das escolas mais simples daquele lugar, que havia naquele lugar. Nós temos escolas modelos, mas das 110, nem metade são modelos. A maioria são taperas. Nós tínhamos uma escola que tinha o tamanho mais ou menos daquele canto onde estão os instrumentos, um pouquinho maior, toda aberta, de palha, que eles colocavam tapumes para dividir em 4 espaços, tinha 60 crianças estudando, 15 crianças em cada canto, cada um com uma professora ensinando um conteúdo diferente, falando ao mesmo tempo. E eles aprendem, sem caderno e sem laptop, são geniais. São geniais. E nós chegamos naquela vila e nós dissemos assim, nós vamos entregar algo a essas crianças. Porque ocidentais sempre acham que vão entregar algo. A nossa cultura que a gente recebeu do cristianismo meio saxônico, sempre acha que está à frente do cristianismo. A gente chegou lá, o mundo melhorou. Então, não, essas crianças precisam da gente, elas precisam do nosso dinheiro, dos nossos reais, dos nossos dólares. Nós entramos, aquelas crianças já haviam escrito à mão, porque eles falam em inglesinho meio mal e porco, sabe? É por isso que os Dalits estão no século XVII, eles precisam aprender o inglês, a língua que vai helenizá-los. E havia ali na entrada uma inscrição numa cartolina, escrita à mão, pintadinha depois, escrita assim: We are praying for you. Nós estamos orando por você. Não, você não pode orar por mim, essa é uma desgraça que você está vivendo. Eu que tenho que orar por você. Aí no final nós pedimos para aquela professora, não era Dalit, de uma casta superior, que havia deixado as suas matrículas no governo como professora para trabalhar junto ao DFN como missionária numa das escolas. E nós dissemos assim: professora, diga a nós, quais as expectativas de vocês e como nós podemos interferir nessas expectativas? E ela sentada no meio daquelas 60 crianças, ela disse: sabe, amigos, a nossa expectativa, uma mulher humilde, que encarna o Evangelho dizendo assim, sabe, amigos, a nossa expectativa é que vocês voltem ao país de vocês e não se esqueçam de orar por nós. E a maior de todas as nossas expectativas é que um dia a distância entre orientais e ocidentais, entre Dalits e o restante do mundo, seja diminuída a ponto da inexistência.
nas regiões celestiais. Sabe o que eu aprendi naquela manhã? Saí de lá aos prantos, eu liguei para minha esposa e a palavra que eu disse a Mônica foi: amor, eu descobri que chegou alguém aqui antes de mim. Ela: quem? Jesus de Nazaré. Antes de eu pegar aquele avião, antes de eu colocar minha Bíblia na mala, porque eu ia pregar e achando que eu ia arrebentar no Oriente, eu descobri que o Messias já andou por aqui. E aonde ele pisa, irmãos, a realidade nunca mais será a mesma. Entrei numa tapera com 4 crianças indianas. Havia panos, um fogareiro e 3 ovos cozidos sendo cozidos. Os pais saíram trabalhar, pai e mãe, para conseguir $1, para comprar arroz e pimenta. Eles comem pimenta como nós comemos bife. E realmente eles cheiram o que comem. Eu entrei, me sentei por uma meia hora naquela tapera com aquelas crianças. Havia pessoas do DFN que ficam agora observando as vilas, porque as crianças são roubadas assim, no estalar de dedos. Muitos nem voltam a ser devolvidas aos pais. Algumas voltam com um tampão no olho, com uma sutura mal feita, sem alguns órgãos. E eu fiquei sentado, não conseguia falar com eles, só pelo olhar, tal, gestos, e fiquei esperando. Fiquei lá uma meia hora, e aqueles ovos foram cozidos. Havia 4 crianças, uma mais ou menos de uns 8, 9 anos. Uma de uns 3, 4, outra de uns 2 aninhos. E uma de colo, um bebê de menos de 1 ano, que é de 8, 9 anos, estava segurando assim. Não tinha nem cintura para segurar a criança, mas estava assim. Não tinha anca aqui para ficar segurando a criança. Quando aqueles 3 ovos, eu fiquei pensando: o que essa menina vai fazer com esses 3 ovos? Quando ela acabou de cozinhar os 3 ovos, ela descascou eles. Eu fiquei olhando, sentado ali no chão de terra. Ela pegou um ovo e deu para a criança de 2 anos. Pessoas alcançadas pela Good Shepherd Church. Pegou um outro ovo e deu para a criança de 4 anos. Pegou o terceiro ovo, Fábio, e dividiu ao meio, para ficar metade para ela e metade para o bebê que estava no colo dela. E o Senhor Jesus falou de novo comigo, no meu coração, ressignificando o conceito de misericórdia, dizendo a mim: Joel, apenas contemple, eu já passei por aqui. Eu já passei por aqui. Preste atenção e você verá, saindo de ramos conectados à videira, todas as mais perfeitas intenções de Deus no mundo chegando. Santo Deus, eu sou grato ao Senhor por esses amigos. E humilhado diante do Senhor me achego, certo de que sem ti nada eu posso fazer, ó Deus. Certo de que minha agenda não vai me redimir. Certo que os meus conceitos não irão me resgatar. Certo que o meu esforço não irá ser uma oferta agradável, porque se assim fosse, Davi já disse, eu lhe daria todos os rebanhos. Mas o Senhor, a ti importa um coração contrito. Um coração humilhado, carente, destituído da tua glória, que se achega ao trono de graça, para viver fluindo do rio de vida que corre do teu trono, ó Deus. Que a vida desses queridos, desta comunidade, como já se vê e já se ouve nesta cidade, seja a medida exata, a expressão perfeita de quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida, menos nós, mais o Senhor, menos a nossa vida, mais a tua vida, menos os nossos desejos e só os seus desejos, ó Deus. Nos faz compromissados com a dinâmica do reino, que é nos conectarmos à videira, para que de nós só saia frutos que sejam exata a perfeição do Senhor no mundo.
Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esses amigos. Obrigado por tudo que eu ouço sobre essa igreja, Deus. Por todos os bons testemunhos que eu ouço deste ministério, ó Deus, desde muito tempo. E hoje eu sou grato de estar aqui dentro deste prédio, contemplando e participando da comunhão desses irmãos. Nos ensina, Deus, a viver a tua vida como eles têm vivido, a sofrer os teus sofrimentos, ó Deus, do teu sacrifício. Esta é a minha oração, agradecido ao Senhor, no teu nome, e pedindo pelo avanço deste ministério. Ser com o pastor Gessé, ser com o pastor Fábio, com o pastor Walter, ser com os líderes, o conselho de liderança desta comunidade, ó Deus. Unge esses homens com o poder e a ousadia do teu evangelho, ó Deus. Para que Bragança Paulista saiba que existe um rei acima de todos os reis, ó Deus, e que esta igreja não se cansa de proclamar e avançar sobre as trevas nesta cidade, ó Pai. Ser com eles, Deus. E obrigado, mais uma vez, em teu nome. Amém.